Olá, amigos, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui no Clube Tempo e Dinheiro para a sua entrevista exclusiva. O tema que está dominando a economia desde ontem, salvo outros assim até mais urgentes, é a questão da reforma tributária. O governo entregou ontem na Câmara a proposta de regulamentação da PEC, né? O projeto de emenda constitucional que foi aprovado o ano passado. Ou seja, vai sair uma reforma tributária. E daqui para frente agora são os detalhes, né? São os aspectos que vão regulamentar todo esse arcabouço tributário que se esperou 40 anos para ser melhor definido. E nós vamos, Brasil, nós não, né? O Brasil em geral, vamos ter, portanto, uma menor tributação a partir de 2026, válida no seu arcabouço total a partir de 2027. Mas uma menor tributação em termos, porque, por exemplo, vamos ter um IVA, um imposto sobre valor agregado, que seria o imposto único, entre os mais altos do mundo. Vamos ver com o nosso convidado, o economista André Paiva Ramos, da SPEC Consultoria, como se deglute e se debate todas essas questões que vão permear agora o debate daqui para frente. André, obrigado por sua presença aqui mais uma vez, né? Seja bem-vindo. Giovanni, muito obrigado pelo convite. Também gostaria de desejar uma boa tarde para todos os telespectadores que estão acompanhando essa entrevista. Bom, acho que primeiro a gente precisa trazer algumas questões principais. Acho que o Giovanni já trouxe a importância histórica dessa reforma. Então, uma reforma que demorou muitos anos, né, décadas para acontecer, e mais recentemente é uma reforma que tem avançado ao longo, a gente pode colocar aí, ao longo dos últimos 5, 6 anos, né, ganhou uma atração maior no âmbito aí das reformas na sequência de reformas estruturais que estão sendo aprovadas, né? E a reforma tributária, ela é muito esperada, principalmente pela sua característica de buscar simplificação do nosso atual sistema tributário, que é muito complexo, né, e oneroso para as empresas, que causam aí uma grande insegurança jurídica, um grande custo operacional para poder administrar, né, pelo lado das empresas, toda esses tributos envolvidos, né? Então, a reforma tributária, ela tem como seu objetivo principal a simplificação, né? Então, é um avanço muito importante que a gente está tendo, mas além da simplificação, também essa reforma ela traz alguns outros aspectos importantes, né, que é aumentar a segurança jurídica e também a redução, né, de contencioso tributário, né, como uma consequência, e aspectos relacionados à justiça fiscal, né? Então, principalmente quando a gente está tratando aqui de redução de alíquota para alguns bens e serviços, né, principalmente aqui quando a gente está falando da cesta básica, né, e também do mecanismo aqui de cashback, né, para a população de menor renda, né. Bom, a reforma tributária ela tem um impacto direto, né, para arrecadação, né, pelo lado, quando a gente olha as contas públicas, quando a gente está olhando aqui as contas do governo federal, as contas dos estados, dos municípios, pelo lado da arrecadação, né. Então, como que o governo arrecada? E uma grande preocupação com relação a essa reforma é que toda essa nova composição que vai ter de simplificação em praticamente 3 tributos, né, que é o CBS, né, Contribuição sobre Bens e Serviços, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o Imposto Seletivo, ele traga uma carga tributária suficiente, né, para que o governo mantenha a sua arrecadação que já tem hoje, para fazer frente aos gastos que ele precisa ter, os compromissos que ele precisa ter,
mas também evite ter um impacto significativo nos setores, né? Então, a questão tributária é uma questão determinante na formação de preços dos diferentes setores de atividade, né? Então, é um ponto de atenção onde as empresas dos diferentes setores, principalmente, têm acompanhado de perto para verificar qual que vai ser a carga tributária efetiva que vai incidir sobre suas atividades. Ô André, um parêntese aqui. Como você já falou da questão, eu até ia abordar na sequência, mas como você antecipou, falando da questão de como ficará a arrecadação a partir, então, de 2027, para que o governo federal faça frente às suas necessidades de gastos. Mas nós temos que olhar também como que fica a questão dos repasses orçamentários obrigatórios para os estados e municípios, que é algo que a gente já viu, por exemplo, vários governadores começando a se movimentar para uma espécie de proteção futura por conta de perdas projetadas de arrecadação. Projetadas, ainda que não se pode afirmar isso, né, André? Exatamente, isso já foi objeto, né, ao longo da tramitação da reforma tributária, essa negociação que teve entre os estados, né, principalmente, que capitanearam esse debate, junto ao governo federal e ao legislativo, né, para evitar com que tenha perdas de recursos, né, para que estados venham a ter perdas de recursos, né. Vale destacar, né, que ainda nessa questão de arrecadação, o grande debate que se tem, né, além dessa questão dos estados e municípios, que acabou tendo, né, uma composição ali ao longo dessa tramitação, mas é o debate sobre as isenções e reduções da alíquota padrão, né? Então, o governo, nessa apresentação que ele está fazendo agora, né, eu não sei se até já terminou a coletiva de imprensa, mas ele está apontando uma estimativa de alíquota padrão de 26,5%, né, sendo 8,8% referentes ao CBS, né, ao tributo CBS, e 17,7% ao tributo IBS. Né? No entanto, também houve, nessa proposta de regulamentação, o governo tem apresentado as propostas para os regimes específicos e para os regimes diferenciados. O que é isso? São os regimes que têm, né, tratamentos que estão sendo considerados alguns tratamentos, como o nome próprio diz, né, diferente da alíquota padrão. Então, ou uma redução de alíquota, né? Então, muitas atividades econômicas vão poder se beneficiar de uma redução dessa alíquota padrão, ou inclusive isenção, como é o caso dos produtos da cesta básica, né? E aí eu queria fazer um outro à parte, André, para a gente situar isso para os nossos acompanhantes, ok? Então, o André falou dos 26,5%, que a gente pode traduzir isso por um imposto padrão único, que seria, portanto, não cumulativo, cobrado uma vez só, né, André? Na cadeia toda. Isso. Hoje, se nós juntarmos toda a estrutura tributária que nós temos, o brasileiro paga uma média de 34% de impostos na compra de serviços e produtos. Então, aí já teria. Em cima desses 26,5%, ainda tem aqueles casos, como o André estava citando, de possibilidade de regimes tributários diferenciados, né, André? Por exemplo, que aí a gente pode considerar alguns itens como carne bovina, que pode ter um desconto até de 60%. E aí também entra os 15 itens que ficam com a alíquota zero da cesta básica. Para traduzir isso para os nossos amigos, é basicamente assim, né, André? Esse é um debate que
que terminou a tramitação da reforma tributária, o grande debate que ficou para essa etapa da regulamentação é sobre isso. Quais os bens e serviços que iriam ter alíquotas diferenciadas ou isenções de tarifa, ou isenções dessa alíquota, né? Porque é o seguinte, como eu já apontei no início, o governo precisa manter a sua carga tributária para fazer frente aos compromissos que já tem, né? Então, quanto mais atividades, quanto mais produtos tiverem alíquotas diferenciadas ou isenções, mais a alíquota para padrão precisa, então, aumentar para garantir a arrecadação necessária que o Estado precisa ter. Então, como o Giovanni colocou, hoje a nossa carga tributária total é em torno de 33%, 34% do PIB, né? Só que a gente precisa destacar que essa reforma está incidindo basicamente sobre os impostos sobre consumo, né? E nós ainda estamos aguardando as próximas etapas, né, da reforma tributária, a proposta que o governo pretende apresentar, que vai tratar sobre impostos sobre patrimônio, impostos sobre renda. O nosso país é um país onde grande parte da nossa carga tributária é sobre os impostos sobre consumo, o que acaba tendo um caráter regressivo na arrecadação. Então, as pessoas que gastam, né, no consumo, né, gastam grande parte da sua renda no consumo, acabam pagando um tributo em relação, proporcionalmente à sua renda, muito elevado, porque esses impostos, esses tributos já estão embutidos nos bens e serviços, né? Então, o que a gente tem é esse debate, esse tema sobre os produtos que vão entrar nos regimes diferenciados, né, especiais, é um tema que deve ainda ganhar força aí, né, a partir dessa divulgação, né? Então, agora o que a gente tem o governo está anunciando hoje, apresentando os detalhes, é um documento extenso, de 360 páginas, né? Agora o pessoal, né, os analistas dos diferentes setores vão se debruçar para estudar, para entender quais são os impactos para cada setor, que setor pode vir a ter uma carga tributária maior que outro, que produto pode vir a ter uma carga tributária maior, menor, e aí vai ter um debate intenso aí ao longo desse processo ainda, né? Eu queria acrescentar, André, que dentro desse contexto, um dos pontos mais polêmicos que eu acabei esquecendo de comentar e que está dentro desse conjunto de aspectos que você apresentou agora é sobre as questões, quais os itens que vão entrar naqueles chamados impostos seletivos, né? Nós comentamos sobre uma categoria de 15 categorias que vão ter impostos diferenciados para baixo, para menor, de até 60%, entre eles a carne bovina. Falamos dos 15 produtos da cesta básica que vão ter isenção de alíquota zero, e aqui a gente fala de produtos consumidos regularmente pela população em geral, né? Não importa se é pobre ou se é rico, mas basicamente são 15 produtos básicos. E nós temos aí agora o debate do ponto mais polêmico, quais serão aqueles produtos que vão pagar mais ou menos. A gente já sabe que tem o tal do imposto do pecado, que é imposto maior sobre bebidas, sobre tabaco e etc. Agora, fica ainda a questão em aberto sobre isso, sobre esses impostos seletivos, né, André? Exatamente. Então, os impostos seletivos, eles visam desestimular o consumo de certos bens, né, principalmente como o Giovanni trouxe, né, bebidas alcoólicas e outros produtos de fumo, por exemplo. No entanto, a alíquota que ainda vai ser definida e a forma de operacionalização desse imposto ainda vai ser objeto de debate, né? Na própria apresentação que o Ministério está fazendo
Agora, foi apontado que a alíquota do imposto seletivo vai ser definida por meio de uma legislação ordinária, né? Então, esse tema ainda deve ganhar bastante debate, principalmente entre o governo, os parlamentares, interlocutores desses setores, para verificar como que vai ser aplicado esse imposto seletivo. Uhum. André, tem um aspecto também que está começando a ser debatido e que não está muito claro, é a questão da Lei Candir. Hoje há uma disputa por recursos da Lei Candir, que são cobrados, cujos impostos, naturalmente, como todo mundo sabe, são cobrados na exportação e depois devolvidos, né? Como o novo imposto, agora, sem cumulatividade, ele não pressupõe, portanto, mais o consumo interno de determinados produtos, então, praticamente, quase vai viabilizar a existência da Lei Candir, pelo jeito, né, André? Esse é um ponto que eu acho que é importante para o debate, né? Eu acho que ainda vai ter uma boa avaliação sobre os impactos, né? O governo, ele, nessa regulamentação, então, uma das sessões que ele está apresentando é sobre os impactos, né? Sobre o comércio exterior e os regimes aduaneiros, né? Então, eu acho que a gente precisa acompanhar para verificar como que foi considerado isso nessa regulamentação, né? E os impactos aí para a parte de exportação, importação e os regimes aduaneiros especiais, né? Os regimes aduaneiros. Então, eu acho que a gente precisa ainda verificar, eu ainda não consegui ler todo o documento para a gente entender aí os potenciais impactos, tá? Eu acho que ainda ninguém ainda consegue deglutir e absorver tudo isso ainda de uma maneira de bate-pronto, né? Mas, de todo modo, André, você calcula que, como esse é um projeto que saiu do governo, do terceiro mandato do governo Lula, dentro de um contexto onde se procura, segundo Haddad, um déficit zero, que muito no mercado não acredita que isso possa ocorrer. Você acha que, com todos os jabutis que foram colocados ainda durante a tramitação da PEC, ainda assim, pelo que o governo está defendendo, é uma proposta viável para o governo manter a sua necessidade de gastos, André? Olhando lá na frente, você acha que provavelmente a Fazenda não deixou escapar nada aí, né? Eu acho o próprio documento que está sendo apresentado pelo Ministério coloca um dos itens que eles destacaram bastante é a parte de avaliação quinquenal, né? Então, é uma proposta muito ampla, estrutural, né, que impacta todos os segmentos de atividades econômicas, que impacta todas as classes sociais, né? Então, precisa de um acompanhamento de perto, né? Então, o próprio governo considera a avaliação quinquenal e, além disso, a gente tem que, como o Giovanni já trouxe, a implementação desses tributos, né, vão ocorrer por meio de um período de transição, exatamente para ir ajustando e calibrando para garantir que não se tenha um problema de arrecadação, para garantir, para buscar a isonomia entre os setores, né, e fazer os ajustes necessários ao longo desse período. Então, a partir de agora, a gente vai começar esse acompanhamento e eventuais ajustes que possam ser feitos aí, principalmente para garantir a arrecadação necessária, né? E sobre a questão... Oi? Não, pode continuar, por favor. Não, e sobre a relação, então, o governo precisa manter a arrecadação, principalmente porque o arcabouço fiscal que foi apresentado é um arcabouço que depende muito
do crescimento de arrecadação, principalmente por meio de um desempenho econômico que garanta um crescimento sustentável da arrecadação fiscal, né, para que consiga fazer frente aos compromissos, né, principalmente as despesas obrigatórias que o governo tem e aos parâmetros e metas que foram definidas, né? Então, como o Giovanni já adiantou, a meta de 2024 de resultado primário zero já é uma meta muito questionada pelos analistas, né, pelos economistas e analistas, né? Mas o governo tem feito todos os esforços que estão ao alcance dele para tentar aumentar a arrecadação necessária, fazer contenção de gastos, né? Veja o reajuste de servidores, greves nas universidades federais, né, por reajuste. O governo tem sido duro nessa negociação, né? Mas muito desses recursos que estão sendo de aumento de arrecadação é receita não recorrente, né, que o governo está tendo. Então, para os próximos anos, não há expectativa. Então, o governo recentemente anunciou uma revisão das suas metas para metas menos ambiciosas para os próximos anos, principalmente para 2025 também, prevendo um resultado primário zero, né? Mas, mesmo assim, é visto com muita desconfiança e o mercado, os analistas, os economistas têm começado a questionar a viabilidade do novo arcabouço fiscal de uma forma muito precoce, né? Porque a gente, há poucos meses que a gente está sobre a vigência desse novo arcabouço fiscal. Isso tem trazido uma insegurança de dois lados, né? De um lado, a gente tem uma pressão, né, por uma revisão de parâmetros e aspectos constitucionais, né? Então tem um debate público muito forte para revisar os pisos da saúde e da educação ou aumentar o teto de gastos para poder acomodar todos os compromissos aí obrigatórios que o governo tem. Então, a reforma tributária ela chega no nosso debate público em um momento que a política fiscal tem sido objeto retornou a ser um objeto de intenso debate também pelo lado do regime fiscal que foi implementado e que esse debate deve também se aprofundar ao longo das próximas semanas. Nós vamos ter, né, André, nós vamos ter dias quentes pela frente, né? Com certeza, 2024, já tem o recesso parlamentar, depois tem as eleições municipais, provavelmente não vai ter tempo do Senado apreciar nada até lá também, então é uma questão que vai ser muito debatida aí na frente. André, eu acho que por hora a gente fica por aqui, vamos aguardar mais detalhes, esperar um pouco, ler nas entrelinhas, porque afinal de contas o diabo mora nos detalhes, né, André? Para a gente entender melhor como fica essa situação. Meu amigo, muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui, tá bom? Muito obrigado pelo convite e uma ótima tarde. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. A proposta de regulamentação da reforma tributária, um IVA, né, que é o maior do mundo, que seria o imposto único, e como se diz, né, é o que se tem para hoje. Portanto, como diz o André, tem muito debate pela frente e, com certeza, o governo acredita que com essa reforma ele possa dar um encaminhamento melhor à economia, porque para fazer frente ao arcabouço fiscal, o cumprimento das metas fiscais, que de toda maneira foi relaxada agora na última semana pelo governo, precisa arrecadar mais, precisa de mais recursos. Por hora a gente fica por aqui, amanhã, sexta-feira, voltamos novamente com sua entrevista exclusiva.